editar medida provisória. Mas haveria necessidade da previsão na lei orgânica do respectivo município. A esse fenômeno atribui-se a denominação de princípio da simetria federativa ou do paralelismo constitucional. Princípio da simetria federativa ou do paralelismo constitucional. E o que significa isso, meus caros? Significa o quê? Que na esfera federal eu tenho um instituto. Guardadas as devidas proporções e havendo possibilidade, esse item ou esse instrumento na esfera federal pode se repetir nas demais esferas. É muito comum em prova perguntar de CPI, por exemplo. Tem CPI federal? Tem CPI federal. Pode ter CPI na Câmara dos Deputados, no Senado, ou CPIs mistas na esfera federal. Pode ter CPI estadual? Pode ter CPI estadual, feita na Assembleia Legislativa. Pode ter CPI lá no Distrito Federal? Pode. CPI feita na Câmara Legislativa. Pode ter CPI municipal? Pode ter CPI feita no âmbito da Câmara Municipal. Agora, importante, meu amigo, Tribunal de Contas. Tem Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da DF e pouquíssimos Tribunais de Contas municipais. Eu estou dando exemplos de institutos que existem na esfera federal e que podem ser levados às demais esferas. A medida provisória é a mesma coisa. Não existe proibição para que haja medida provisória na esfera estadual, lá na esfera distrital e na esfera municipal. Agora, o que vai ter que se adaptar? Os requisitos, as proibições, os prazos, para não ficar algo solto e totalmente incontrolável. Então, pode haver MP estadual? Pode haver. Pode haver MP distrital? Pode haver. Pode haver MP na esfera municipal? Pode haver. Agora, esses institutos devem estar previstos nas respectivas normas fundamentais, na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Distrital, na Lei Orgânica dos Municípios. Tudo bem até aqui? Então, existe a possibilidade de medida provisória nas demais esferas. Agora, o que é trivial e comum de se perguntar em prova? Medida provisória, quem é que cria? Só o presidente da República. Requisitos: relevância e urgência. Tem proibições? Tem proibições com relação à medida provisória, sim, que estão no parágrafo 1º do artigo 62. Essas são as principais proibições que têm incidência em prova. Eu preciso que você decore isso, hein? Por exemplo, medida provisória não pode tratar de direito penal, processo civil. Não pode tratar de direito penal, processo civil. Medida provisória não pode tratar de matéria de lei complementar. Não pode tratar de matéria de lei complementar. Tudo bem até aqui? Então, o que nós vimos até agora? O Poder Executivo no Brasil, se você quiser pegar artigos da Constituição para checar, você vai olhar, se você quiser, do artigo 76 até o artigo 91 da Constituição. Do artigo 76 ao artigo 91, tem os artigos que tratam especificamente do Poder Executivo e que tem muita incidência em prova. Ok? Vamos avançar para o próximo bloco. Próximo bloco é o X da questão. Questões de prova que separamos para conversar com os senhores agora. Vamos lá? Meus amigos, vamos enfrentar agora o terceiro bloco, é o X da questão. A primeira pergunta vai aparecer na sua tela, vai ser posta na tela. Veja lá o texto, prova recente da ordem, né? 2008, né? A pergunta diz assim: acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta. Se é correta, tem apenas uma certa, né? Só tem uma certa. Então vamos ver lá a letra A. Diz assim: se o estado de sítio for decretado durante o recesso parlamentar, caberá ao presidente da República convocar extraordinariamente o Congresso Nacional. Bom, meus caros, vem aqui com o tio aqui. Quando se fala em estado de sítio, eu tenho que olhar o artigo 137 da Constituição até o artigo 141. Tem duas situações lá no estado de sítio, né? A ineficácia do estado de defesa, transforma-se em estado de sítio, ou uma comoção grave de repercussão nacional, ou em caso de guerra, que são, assim, bem claras na Constituição. Caso de guerra e estado de sítio. Ineficácia do estado de defesa transforma em estado de sítio. Ou uma comoção grave de repercussão nacional. Essas são as situações que autorizam o estado de sítio. Que, se tiver em recesso, quem tem que convocar é o presidente do Senado. Tá? Isso é previsto lá no artigo 138, parágrafo 2º, o presidente do Senado quem convoca. Artigo 138, parágrafo 2º. Então, essa letra A
está, entre nós, equivocada. Está equivocada porque foi colocado o presidente da República como convocando. Está equivocado, fundamento artigo 138, parágrafo 2º. Vamos enfrentar a letra B? Veja lá a letra B. Letra B diz assim: o estado de defesa deve ser decretado quando houver declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Vem aqui contigo, meu amigo. Meus amigos, estado de defesa não é um caso de guerra. Em caso de guerra, é estado de sítio. Em caso de guerra, estado de sítio. E não é esse caso. Então, perceba o que diz a questão. A questão diz lá: o estado de defesa deve ser decretado quando houver declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Não, meus caros. Isso aí é o estado de sítio. Fundamento está no artigo 137, inciso 2º. Fundamento está no artigo 137, inciso 2º. Em caso de guerra, estado de sítio. Eu sempre brinco com os alunos nas aulas. Em caso de guerra, eu vou para o sítio. Não é porque você é covarde, para você guardar. Em caso de guerra, estado de sítio. Tá? Resposta à agressão armada estrangeira, etc. Tal. Em caso de guerra, estado de sítio. Então, a letra B está equivocada, porque em caso de guerra, deve ser decretado o estado de sítio, não o estado de defesa. Vamos ver a letra C de campeão? Olha já na tela lá, a letra C. Diz assim: tanto no estado de defesa quanto no estado de guerra, as atividades dos parlamentares no Congresso Nacional devem permanecer suspensas. Xiii, meu caro, vem aqui comigo. Se for em caso de estado de sítio, caso de guerra, estado de sítio, ou estado de defesa, o Congresso Nacional tem que permanecer funcionando. É a previsão expressa do artigo 136, parágrafo 6º, 136, parágrafo 6º, e artigo 138, parágrafo 3º. Decretado estado de defesa, estado de sítio, o Congresso tem que permanecer funcionando. Portanto, essa letra C está equivocada. Também está errada a letra C. De modo que, vamos ver se a letra D está certa. Vamos lá checar lá a letra D. Vai aparecer para vocês a letra D? Isso, letra D. Diz assim: a decretação do estado de defesa é autorizada para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Meus amigos, o texto é longo, mas é o texto expresso do artigo 136 do caput do artigo 136 da Constituição. Portanto, meus caros, essa letra D está correta. O presidente da República pode decretar o estado de defesa nas situações propostas e previstas no artigo 136 caput da Constituição. Ok? Vamos enfrentar a próxima questão? Também prova recente, né? 2007-3. Com relação à disciplina constitucional das medidas provisórias. Então, o tema agora é medidas provisórias. Assinale, né, a opção correta. Sempre tenha isso em mente, né? Você está lá lendo a questão, grifa lá correta, grifa incorreta. E veja o que diz a letra A. Medida provisória pode versar sobre matéria relativa a direito penal. Meus amigos, vem aqui contigo. Presta atenção. Medida provisória tem proibições. E as proibições estão previstas expressamente no parágrafo 1º do artigo 62. Lá tem as proibições. Dentre essas proibições, quer dizer, matérias que a medida provisória não pode tratar, está previsto lá o direito penal, processo civil. Isso está expressamente no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B. Então, o MP não pode tratar direito penal, processo civil. Existem várias outras proibições. Por favor, caiu na prova medida provisória, você é obrigado a ler o artigo 62 da Constituição e também a emenda constitucional número 32 de 2001. Repetindo, medida provisória tem que ler o artigo 62 e a emenda constitucional 32 de 2001. Voltando na questão, meus caros, a letra A, aqui entre nós, está? Olha aí, medida provisória pode versar sobre matéria relativa a direito penal? Medida provisória de direito penal? Lógico que não. A letra A está equivocada. Está equivocada por quê? Medida provisória não pode tratar de direito penal. Vamos enfrentar a letra